Olá, gente, tudo bem com vocês? Professora Nádia Salgueiro da Mentoria SUS para concurso. E aí, como é que vocês estão? Firme e forte nos estudos? Espero que sim, tá? Ó, hoje a gente vai falar a segunda parte da Lei 053 de 2001 do Servidor Público do Estado de Roraima. Rumo à tua aprovação, ok? Vem para a aula, entenda como tudo funciona dentro do Serviço Público do Estado de Roraima. Isso vai ser extremamente importante lá na tua prova, ok? Então, bora para cima e vem para a aula. Então, gente, vamos para a segunda parte da Lei 053 de 2001, tá? É a lei do servidor público do governo do estado de Roraima, que com toda certeza vai estar lá na sua prova, tá? Então, fique atento, nós vamos agora falar, né, do artigo 50 até o 100. Lembrando para vocês que essa lei são 200 artigos, tá? Então, estamos na segunda parte. Bom, quando a gente vai falar do artigo 50, fala sobre a subseção 1, que é com relação da ajuda de custo, tá? Ou seja, quando é que isto é aplicado? Bom, segundo o artigo 50, essa ajuda de custo ela é calculada sobre a remuneração do servidor, conforme se dispuser em regulamento, não podendo exceder a importância correspondente a 3 meses, né? Ou seja, dependendo do salário do servidor, tá? Então, esta regra aplica-se para a ajuda, de custo. Tá? Então, ele é calculado em cima da remuneração do servidor, tá? Só que não pode exceder a importância a 3 meses, ou seja, o valor, né, da sua remuneração, tá? Já no artigo 51, não será concedida ajuda de custo ao servidor que se afastar do cargo ou reassumi-lo em virtude de mandato eletivo, né? Ou seja, digamos que vai concorrer, né, a alguma eleição, entendeu? Então não vai ter essa ajuda de custo por servidor, né, por conta do afastamento do seu cargo. No artigo 52, será concedida ajuda de custo àquele que, não sendo servidor do Estado, for nomeado para cargo em comissão com mudança de domicílio, né? O que quer dizer isso? Digamos que você não é servidor, tá, efetivo, mas você é um servidor comissionado. Digamos que você esteja na capital, Boa Vista, e por conta da necessidade do serviço público, é necessário você desenvolver suas funções no interior, ou seja, em outro município do estado. Nesse caso, o estado ele vai ceder essa ajuda de custo para que esse servidor faça a sua mudança, entendeu, de domicílio, tá? No parágrafo único, no afastamento previsto no inciso 1º do artigo 87, a ajuda de custo será paga pelo órgão cessionário, quando cabível, tá? E com relação ao 53, o servidor ficará obrigado a restituir a ajuda de custo quando injustificadamente não se apresentar na nova sede no prazo de 10 dias. Então, o servidor, gente, ele tem 10 dias para se apresentar, né? Caso ele não se apresente, ele vai ter que restituir o Estado, porque ele recebeu a ajuda de custo, né? Para poder se deslocar para um novo domicílio, tá? No artigo 54, tá? Ainda na subseção 2, só que com relação às diárias, o servidor que a serviço, olha só, a serviço, afastar-se da sede em caráter eventual ou transitório para outro ponto território nacional ou para o exterior, fará jus a passagens e diárias destinadas a indenizar as parcelas de despesas extraordinárias, como pousada, alimentação e locomoção urbana, conforme dispuser em regulamento, tá? E aqui nos incisos, o que ele diz com relação às diárias? As diárias serão concedidas por um dia de afastamento, sendo devidas pela metade, né,
quando o deslocamento não exigir pernoite fora da sede, ou quando o Estado custear por meio diverso as despesas extraordinárias cobertas por diária, tá? Então, o que quer dizer isso aqui? Digamos que você vai se deslocar para algum interior, né, para algum município aqui próximo à capital, que não necessite pernoitar, né? Então a diária ela fica pela metade, né? Ela realmente ela cai, ou seja, digamos que uma diária for R$ 100, então ela vai custar R$ 50, porque vai servir para a questão mais de alimentação, principalmente, né? Porque o seu deslocamento vai ser utilizado o transporte da própria secretaria. Então, caso ele vá com a própria ajuda, assim, com o próprio deslocamento, né, ou seja, ele for custeando, então, muitas das vezes, pode não ser concedido essa diária, porque ele precisa estar em serviço, e provar, né, que está em serviço. Então, essa diária, ela cai pela metade. Agora, se ele pernoitar, não, aí já vai ser o valor, né, inteiro, tá? Nos casos em que o deslocamento da sede constituir exigência permanente do cargo, o servidor não fará jus a diárias, entendeu? Então, se no caso esse deslocamento é da sede, né, ou seja, por aqui mesmo, né, onde ele está, na sua localidade, então não gera diária. As diárias deverão ser pagas antes do deslocamento do servidor que fizer jus de forma do regulamento. No inciso 4, os valores das diárias poderão ser revisados anualmente. Então, poderão, dependendo do gestor, ele pode verificar o valor que é pago das diárias. No artigo 55, o servidor que receber diárias e não se afastar da sede por qualquer motivo, ficará obrigado a restituí-las integralmente no prazo de 5 dias. Parágrafo único. Na hipótese do servidor retornar à sede em prazo menor do que o previsto para o seu afastamento, restituirá as diárias recebidas em excesso no prazo previsto no caput, né? Ou seja, o servidor devolve, né, a diária que não foi utilizada. Bom, com relação à subseção 3, indenização de transporte, tá? O artigo 56 concede-se a indenização de transporte ao servidor que realizar despesa com a utilização do meio próprio de locomoção para execução de serviços externos, por fora das atribuições próprias do cargo, conforme, né, se dispuser em regulamento. Caso necessite, caso seja necessário o próprio servidor, né, ter, né, essa despesa, né? Ou seja, vai utilizar do seu meio próprio a sua locomoção, ele pode receber alguma coisa, né, com indenização, tá? Mas geralmente, quando tem esse afastamento, se utiliza o carro, né, ou seja, o transporte próprio, né, da própria secretaria, tá, gente? Então, só para deixar que isso claro, porque existe a brecha sim do servidor, mas geralmente eles utilizam mais a questão de usar o transporte da própria secretaria. Bom, aqui na subseção 4, tem a questão da indenização por plantão extra. Então, tem uma redação que foi adaptada na lei, que foi a lei estadual de número 100, né, uma lei complementar, de 2006. A gente vai ver isso mais na frente, tá, com relação a essa lei, né, que complementou a 053. E aí, olha só o que diz o artigo 56A. Concede-se a indenização por plantão extra ao servidor que laborar em regime de plantão sempre que for de força da necessidade do serviço devidamente justificado. O excesso de jornada não possa ser compensado com a concessão de folga compensatória, conforme se dispuser em regulamento. Então, a gente tem a parte da lei estadual que fala com relação à questão do plantão extra, questão de valores, entendeu? A gente vai ver tudo isso mais nas outras aulas referente a serviço público, né, do estado de Roraima. Bom, aqui na seção 2, né,
das gratificações e adicionais. Então, você, servidor público do Estado de Roraima, futuro servidor público, né? Então, vamos já pensar também nas nossas gratificações, tá? Então, o artigo 57, além do vencimento que você tem, que é o seu salário, e das vantagens previstas desta lei, serão deferidos aos servidores as seguintes retribuições, gratificações e adicionais. Tá? Primeiro, retribuição pelo exercício de função de direito, chefia e assessoramento, tá? Gratificação natalina, adicional de férias, adicional pelo exercício de atividades insalubres, perigosas ou penosas, tá? Adicional pela prestação de serviço extraordinário e o adicional noturno. Então, o servidor público do estado de Roraima, ele tem essas gratificações adicionais. Está no seu artigo 57 da Lei 053 de 2001, tá, gente? Bom, com relação à subseção 1 da retribuição pelo exercício de função de direito, chefia ou assessoramento, temos o artigo 58. Ele diz o seguinte: o servidor ocupante de cargo efetivo investir em função de direção, chefia ou assessoramento, cargo de provimento em comissão ou de natureza especial, é devida retribuição pelo seu exercício. Tá? Ou seja, é uma lei bem específica que vai estabelecer, né, ou seja, a remuneração dos cargos em comissão, que trata no inciso 2 do artigo 9º, tá? Então, o que quer dizer sobre esse artigo aqui? O servidor efetivo ele pode ter um cargo comissionado, ele vai receber tanto pelo seu efetivo como seu cargo comissionado, dependendo, né, qual sua função. E lá no cargo comissionado tem dizendo quais são os valores, a remuneração de cada função. Então, é praticamente isso que esse artigo está falando. Bom, na subseção 2, gratificação natalina, artigo 59, a gratificação natalina corresponde aos 12avos da remuneração a que o servidor fizer jus no mês de dezembro, por mês de efetivo exercício no respectivo ano. Então, a gratificação natalina, gente, é como a gente tem o nosso 13º salário, tá? Então, se coloca o nome como gratificação natalina, porque recebe em dezembro, tem aquela simbologia do Natal, tá? Então, algumas gestões, em vez de pagar essa gratificação tudo de uma vez só, ele acaba fracionando, que é o caso do governo do estado de Roraima, que ele paga uma parcela da gratificação natalina no mês de junho e a outra em dezembro. Ah, e o servidor ele pode solicitar à administração pública, né? Ele receber essa gratificação em outra data? Pode. Então, ele faz um requerimento e aí ele, né, pede para outra data. Mas, no geral, é dezembro, tá? No artigo 60, o poder público estadual poderá antecipar o pagamento de 50% da gratificação natalina ao servidor, sendo o percentual restante pago até a data fixada no artigo 61, né? Ou seja, o que ele está querendo dizer aqui? Nesse artigo aqui, 61, a gratificação natalina será paga até o dia 20 do mês de dezembro de cada ano. Foi aquilo que eu falei para vocês anteriormente. Isso está amarrado, entendeu? Na 0,53, tá? Por quê? Divide, pode ser dividido, pode pagar, poderá, ou seja, não é uma coisa que é obrigatória. Então, o governo acha melhor, por conta das despesas, entendeu? Pagar uma metade no meio do ano, outra metade no final, né? E aí não pode ultrapassar o 20 do mês, né? De cada ano, você não pode ultrapassar, né? Bom, no artigo 62, o servidor exonerado do cargo efetivo ou em comissão perceberá sua gratificação natalina proporcionalmente aos meses de exercício calculada sobre a remuneração do mês da exoneração. Então, ou seja, se você for ser exonerado da comissão ou do cargo efetivo, vai contabilizar os meses que você trabalhou, né? Ah, digamos que você foi no mês de agosto, um exemplo, né? Então, vai contabilizar os meses que você trabalhou, né? De acordo com os avos, né? Então, no caso, seria
7/8, por exemplo, né? Faz o cálculo lá e o servidor vai receber, né, aquele valor. A gratificação natalina não será considerada para cálculo de qualquer vantagem pecuniária. Então, não é uma questão que o servidor não é calculando uma vantagem que ele vai ter, né? Calculando assim, se beneficiando a mais. Isso ele vai ganhar conforme é a lei. No, aqui com relação à subseção 3, que fala dos adicionais de insalubridade, periculosidade ou atividades penosas, tá? O que que diz aqui no artigo 64? Os servidores que trabalhem, né, com habitualidades em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas radioativas ou com risco de vida, fazem jus ao adicional sobre vencimento do cargo efetivo, tá? Então, o que que acontece aqui no inciso primeiro? O servidor que fizer jus aos adicionais de salubridade e de periculosidade deverá optar por um deles, tá? Ou seja, ou é um ou é outro. Ou ele fica com a insalubridade ou fica com a periculosidade, tá? O direito ao adicional de insalubridade ou periculosidade cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa à sua concessão. Tá? Então, sempre fosse se deslocar, sair do local que seja insalubre ou perigoso, né? Então ele para de receber. Caso continue, vai continuar recebendo. O adicional de insalubridade corresponde aos percentuais de 5%, 10% e 20%, de acordo com o grau mínimo, médio e máximo estabelecido no laudo médico pericial, expedido por profissionais habilitados do Ministério do Trabalho e Emprego. Então, assim, vai uma equipe lá no trabalho, lá no seu setor, e ele vai fazer uma inspeção, vai ver se você tem direito ou não, tá? Então, existem esses percentuais. Então, geralmente, quem tem, por exemplo, uma penosidade, seria 10% e insalubridade, né, uns 20%. E aí tem um caso, o pessoal da radiologia, como está aqui no artigo 65A, tá? Por quê? Porque os técnicos de radiologia, os tecnólogos, né, em radiologia médico, né, ele vai ter um adicional de insalubridade de 40%, porque eu estabeleci também, claro, que vai ter o laudo pericial, né, expedido pelos profissionais habilitados pelo Ministério do Trabalho e Emprego, tá? Lembrando que esses profissionais, eles são regidos por uma lei federal, tá? Que aí as pessoas que trabalham no setor de radiologia, eles recebem uma insalubridade diferenciada, entendeu? Dos demais servidores que não atuam dentro da radiologia. Bom, o parágrafo único, ele fala muito a questão da redação da lei, que é complementar a 282 de 2019, tá? Porque fala com relação aos técnicos em radiologia, né? Todos os operadores de raio-x, entendeu? E aí ele coloca aqui as categorias, tá? Que está dentro dessa lei, que é a radiológica, né? Do setor diagnóstico, a radioterápica, no setor da terapia também, né? Nós temos o radioisotópicas, que é justamente desse setor da radioisotópicos também, tá? Então, essas são as categorias que eles recebem uma insalubridade maior, tá? E aí tem a questão também industrial, né? Se for no caso, setor da indústria, né? E da medicina nuclear. Então, tudo isso está na redação, tá? Da Lei Complementar Estadual 282 de 2019, entendeu? Aí no artigo 66, ele fala a questão do adicional de periculosidade, correspondente a esse percentual de 10%, calculado sobre o vencimento do cargo efetivo. Então, digamos que o servidor ele receba 2, 3, 5 mil, um exemplo, então a insalubridade vai ser correspondente ao seu vencimento, tá? Dependendo do setor, 10, 20 ou, no caso da radiologia, os 40%. No artigo 67, haverá permanente controle de atividades de servidores em operações ou locais considerados penosos, insalubres ou perigosos, tá? Então, haverá sim um permanente controle, o servidor ele vai ser acompanhado, entendeu?
E aí, no caso, se essa servidora tiver gestante ou lactente, ela vai ser afastada enquanto durar a gestação e a lactação das operações e locais previstos neste artigo. Então, excedendo as suas atividades local salubre e em serviço não penoso e não perigoso. Então, quando a servidora ela não estiver naquela condição de gestante, ela será afastada das suas funções, no caso, em lugar muito insalubre, e vai fazer atividades que são salubres, tá? Até passar o período gestacional. No artigo 68, na concessão, tá? Dos adicionais de atividades penosas e de insalubridade e de periculosidade, serão observadas as situações estabelecidas em legislação específica, tá? Então, dependendo muito do local, se caso tiver algum decreto, né, alguma lei, alguma coisa que vá ter essa concessão de adicional, né, de atividade, então vai se fazer valer, né, conforme está na 053. Já no artigo 69, os locais de trabalho e os servidores que operam em raio-x ou substâncias radioativas serão mantidas sob controle permanente, de modo que as doses de radiação ionizante não ultrapassem o nível máximo previsto na legislação própria. Então, parágrafo único, os servidores que se referem a este artigo serão submetidos a exames médicos a cada 6 meses. Olha, memoriza isso aí, tá, gente? Não tem número, vai ter uma questão, entendeu? Eu faria, né? Se eu fosse uma banca, eu gostaria muito de colocar uma questão relacionada à insalubridade e colocando aqui que o pessoal da radioatividade, ou seja, o pessoal que trabalha no raio-x, né, recebe 40% e que eles precisam fazer esses acompanhamentos e fazer esses exames médicos a cada 6 meses, né? Tanto é que ele é um pessoal diferenciado, questão das férias são diferenciadas, entendeu? Eles precisam ter um acompanhamento bem diferenciado. Muitos deles têm que usar, entendeu? O dosímetro para saber esse nível, tá? De ionizante, essa radiação não pode ultrapassar, e aí faz toda essa avaliação, tá? Então, lembrando para vocês aqui, com relação a esse servidor que atua no raio-x. Bom, com relação à subseção 4, nós temos aqui do adicional por serviço extraordinário, tá? Isso está dentro da 053. Nós temos aqui o artigo 70 e 71 que fala sobre isso. Nós temos aqui o artigo 70 que fala o serviço extraordinário será remunerado com um acréscimo de 50% em relação à hora normal de trabalho, caso for interesse da instituição, ou melhor, do serviço público. Então, 71, somente será permitido serviço extraordinário para atender a situações excepcionais e temporárias, respeitando o limite máximo de 2 horas por jornada, né? Então, só vai ser permitido esse serviço extraordinário para atender uma situação muito especial, gente, assim, muito urgência, né? E temporária, tá? Então, vai respeitar esse limite no máximo 2 horas por jornada. Digamos que se você termina seu expediente às 18, um exemplo, tá? E aí você não pode ultrapassar das 20 horas, né? Você fez um serviço, né, a mais, passou do seu horário, entendeu? Com relação à subseção 5, do adicional noturno. Então, isso serve para as pessoas que trabalham à noite, os plantonistas, né? Então, o serviço noturno prestado em horário compreendido entre 22 horas de um dia e 5 horas do dia seguinte, terá o valor hora acrescido de 25%, computando-se cada hora como 52 minutos e 30 segundos, tá? Ou seja, o que diz o nosso parágrafo único? Em se tratando de serviço extraordinário, o acréscimo que se trata neste artigo incidirá sobre a remuneração prevista no artigo 70, né? Então, lembrando que o serviço noturno, caso você passe, né, o serviço noturno dessas 22 horas, então, o servidor que ele passa das 22 horas, ele vai ter direito ao adicional noturno, tá? Não servidores que ficam menos do que esse horário. Então, menos do que esse horário, ele não recebe. Tá? Então, existem alguns serviços, por exemplo, até administrativo, em algumas repartições públicas, que o servidor ele não ultrapassa esse horário, senão ele vai ter direito ao adicional noturno. Então, passou das 22, tem direito ao adicional noturno. Bom, na subseção 6 aqui, do adicional de férias, tá? Então, aqui o artigo 73 fala sobre as férias dos servidores.
Independente de solicitação, será pago ao servidor por ocasião das férias um adicional correspondente a um terço da remuneração do período das férias. Então, parágrafo único, no caso do servidor exercer função de direção, chefia ou assessoramento, ou ocupar cargo em comissão, a respectiva vantagem será considerada no cálculo do adicional em que se trata esse artigo. Então, assim, você que é servidor efetivo e cargo comissionado, você vai receber pelos dois, tá? Bom, aqui no capítulo 3 das férias, o servidor fará jus a 30 dias de férias que podem ser acumuladas até no máximo 2 períodos. Olha, memoriza isso, tá, gente? No caso de necessidade do serviço, ressalvadas as hipóteses em que haja legislação específica. Bom, no inciso primeiro aqui, para o período, né, o primeiro período aquisitivo de férias, serão exigidos 12 meses de efetivo exercício, né? O que quer dizer isso aqui? Você só vai poder ter direito às suas férias, futuro servidor, depois de um ano, tá? Ocorrer os 12 meses, você tira suas férias. E é vedado levar a conta de férias a qualquer falta ao serviço, ou seja, é vedado levar a conta, né, de férias. Então, qualquer falta ao serviço, tá? Então, o que que vocês têm que ficar atento, né, com relação às suas férias? Suas férias, elas são remuneradas. As suas férias, elas vão ter um limite máximo de 2 períodos, né? Ou seja, como é que esses 2 períodos? Você não pode, a questão da acumulação. Ah, eu posso, vou dar um exemplo aqui, né? Nós estamos em 2025, por exemplo. Vou tirar férias agora, tá? Em dezembro. Aí eu tenho férias acumuladas, ou seja, eu não tirei 2024, né? E aí eu posso acumular 2024, 2025. Posso, aí eu posso, só não posso acumular 2026, certo? Então só pode ser 2 meses, tá? E essas férias podem ser até parceladas, isso é muito importante. Essas 3 etapas, desde que assim requeridas pelo servidor e no interesse da administração pública, gente. Então, assim, fica essa observação aqui para vocês, o seguinte. O que que a gente posso falar para vocês com relação às férias? Então, a gente que é servidor público do governo, né, do estado de Roraima, nós temos as férias remuneradas. Então, é um terço do nosso salário. Então, você vai pegar o seu salário e vai dividir por 3, e você sabe que vai receber esse um terço, né, as suas férias. E aí, o que que você tem que ficar atento? Só quem pode tirar férias é quem tem um ano de serviço, né? Então, completou um ano, aí você, ó, suas férias. Não pode acumular mais de 2 períodos, tá bom? E também tem algo bem interessante, sabe o que que é? A fracionalização, ou seja, fracionar. Ou seja, você pode fracionar suas férias. Não precisa você tirar os 30 dias de férias, tá? Você pode tirar. Então, como é que é isso? Você pode tirar 10, 10 e 10, tá? Então, 10 dias no período, 10 dias no outro período, 10 dias no outro período, tá? Aí eu posso também tirar 15, 15 e também eu posso tirar os meus 30 dias. Então, são essas 3 formas que você pode gozar das suas férias, né? Você, futuro servidor do governo do estado de Roraima, né? Bora pra cima, né, gente? Então assim, eu sei que é muita informação, tá? Com relação ao artigo, a lei, né? 053, sem falar das outras leis complementares que a gente vai ver isso no decorrer da mentoria, tá? Por quê? Porque o serviço público, ele tem, né, as suas, como eu posso, as suas adaptações, né, dependendo da situação. Olha só essa lei, gente, é de 2001, tá? 2001, entendeu? O primeiro concurso público, tá, do estado, governo, né, do estado de Roraima, foi em 2003, ou seja, praticamente 2 anos depois, tá? Então, 2 anos depois, quando teve a Lei 053, foi que teve o primeiro concurso, tá? Do governo do estado de Roraima para a saúde, ou seja, para a CESAL, tá? Então, até lá, muita coisa mudou, muita coisa. Então, por isso que tem essas leis complementares que a gente também precisa ver com muita tranquilidade. Então, lembrando para vocês, não esqueça o que pode estar dentro da tua
prova lá, quando você estiver respondendo sobre a 0,53, vai querer saber questão da insalubridade, da penosidade, entendeu? Da periculosidade, qual é esse percentual que você tem lá, que tem 5, tem 10, tem 20, que é o que está lá na tua 0,53, tá? Então, depende do serviço. Mas existe o pessoal da radiologia que ele recebe 40%. Então, isso tem que estar bem memorizado, para vocês não acabar perdendo uma questão que aí você com certeza teve aqui na sua aula da mentoria SUS para concurso da professora Nádia Salgueiro, ok? Então, ó, fique esperto, não vamos esquecer que nós estamos rumo à tua aprovação, tá bom, gente? Então, ó, segue aqui, entendeu? A nossa dica e, ó, vem para a aula, bora para cima, ok? O artigo 75 fala sobre o pagamento da remuneração das férias, que vai ser efetuada até 2 dias antes do início do respectivo período, né? Observando o inciso do primeiro deste artigo. Então, o servidor exonerado do cargo efetivo ou em comissão perceberá a indenização relativa ao período das férias e que tiver direito ao que tiver direito e ao incompleto na proporção de 12 avos por mês do efetivo exercício, né? Ou fração superior a 14 dias, né? Ou seja, o servidor, caso ele seja exonerado, antes dele cumprir os seus 12 avos, ele vai receber o que é de fato e de direito, né? Ou seja, o período que ele trabalhou. A indenização será calculada com base na remuneração do mês em que for publicado o ato oxoneratório, né? Ou seja, quando ele for exonerado, certo? E aí, o terceiro, em caso de parcelamento, o servidor receberá o valor adicional previsto no inciso, tá? Entendeu? No inciso 7 do artigo 7, tá? Da Constituição Federal, quando da utilização do primeiro período. Então, ele vai receber, o servidor, né, em caso ele parcelou, né, o servidor receberá o valor adicional previsto, né, ou seja, digamos que, eu parcelei minhas férias, né, e aí ele vai receber por aquilo. Apesar de que, em muitas situações, o próprio servidor, ele recebe o seu adicional de férias, né, de uma única vez e depois ele vai e retira suas férias, né? Caso ele saia antes, né, o servidor que opera, né, diretamente no raio-x, por exemplo, é substância radioativa, ele já vai gozar das suas férias 20 dias consecutivos de férias, né, por semestre, né, atividade profissional proibida em qualquer hipótese a acumulação. Então, assim, ele precisa se afastar. Então, existe uma diferença, o pessoal da radiologia, tá? Na nossa Constituição ele coloca esse servidor, ele existe uma exposição muito maior, então é muito perigoso, ele precisa ter um período de férias diferenciado. Então, memoriza essa questão do pessoal do raio-x, tá? Concurseiros, não vamos esquecer, não. As férias somente poderão ser interrompidas por motivo de calamidade pública, comoção interna, convocação para júri, serviço militar ou eleitoral, ou por necessidade do serviço declarada pela autoridade máxima do órgão ou entidade, né? Ou seja, o restante do período interrompido será gozado de uma só vez, tão logo cesse o impedimento. Resumindo aqui no nosso artigo 77, caso você, servidor, esteja de férias, se for de interesse da administração pública, né, ou seja, da sua chefia, as suas férias podem ser interrompidas. Lembrando que nós somos servidores públicos, tá? Então, nós recebemos temos toda uma assistência, sim, né, do nosso serviço público, mas também nós temos nossos deveres, né, ou melhor, nossas obrigações. Então, caso precise de você, você não vai poder tirar suas férias. Nesse caso, você vai ter que gozar depois das suas férias, porque vai resolver o problema, né, da administração pública. Por quê? Porque nós somos servidores públicos. Bom, aqui, né, nós temos a questão do artigo 4 que fala sobre das licenças, né? E temos aqui a seção 1, sobre as disposições gerais. Como é que são feitas essa questão das licenças do servidor público do Estado de Roraima? O artigo 78, né, fala sobre conceder essa licença ao servidor. Em que situação? Por motivo de doença em pessoa da família, tá?
por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro para o serviço militar, para atividade política, para capacitação, para tratar de interesses particulares e para desempenho de mandato classista. Tá? Então, são essas situações que o servidor pode pedir licença, né, o afastamento. E aí é vedado o exercício de atividades remuneradas durante o período de licença prevista no inciso deste artigo, né? Ou seja, a licença concedida dentro de 60 dias no término de outra da mesma espécie será considerada como prorrogação, tá? Então, tem gente que pede uma licença dentro de 60 dias, né, do término de outra da mesma espécie, então ele pede para prorrogar, tá? Então, assim, tem pessoas que vão pedir um afastamento para acompanhar, né, afastamento do cônjuge, ou companheiro, ou então por motivo de doença vão acompanhar, você pode ser afastado das suas funções, né, e muitas das vezes é vedado o exercício da atividade remunerada, ou seja, nesse período você não deverá receber por isso, né, ou seja, não receber o seu vencimento. Aqui no 80, poderá ser concedida a licença ao servidor por motivo de doença do cônjuge ou companheiro, dos pais, dos filhos, do padrasto ou madrasta, enteado ou dependente que viva as suas espécies e conste no seu assentamento funcional mediante a comprovação por junta médica oficial, tá? Ou seja, a licença somente será deferida se a assistência direta do servidor for indispensável e não puder ser prestada simultaneamente com o exercício do cargo ou mediante compensação de horário, na forma do disposto no inciso 2 do artigo 40, tá? Bom, aqui no inciso 2º, aqui nós temos a licença será concedida sem prejuízo da remuneração do cargo efetiva até 30 dias. Então, o servidor que tiver licença até 30 dias não vai sofrer penalidade com relação à sua remuneração. Podendo ser prorrogada por 30 dias, né, mediante o parecer da junta médica oficial e exercendo esses prazos sem remuneração por até 90 dias. Então, o servidor ele pode entrar com a licença médica, né, até 30 dias, não vai ter perda da sua remuneração. Ele pode prorrogar por mais 30 dias, então isso fica 60 dias, tá? Mediante o parecer da junta médica, que vai dizer que o servidor precisa se afastar por 60 dias, e aí sem remuneração vai ser por 90 dias, ou seja, se o caso ultrapassar os 60, for por 90, então ele não vai ficar sem receber, né, aquele último mês, tá? Então, sem remuneração, se caso for 90 dias de afastamento. No caso de licença por motivo de doença em pessoa da família, concedida por prazo superior a 15 dias, aplique-se, observados o limite do parágrafo anterior, às disposições do parágrafo 1º e 2º do artigo 180 desta seção, que a gente vai ver ainda, né, o artigo 180, tá? Então, lembrando para vocês que a questão de licença, o servidor ele tem direito a tirar a sua licença, porém, tem que saber o que ele pode ou o que ele não pode. E se caso for concedido, né, é um direito dele e ele precisa cumprir, tá? Então, tem muito cuidado com licença, porque às vezes as pessoas pedem afastamento, e aí existem situações, por exemplo, se você vai pedir afastamento por questão de doença, porque é o que você vai continuar recebendo o seu salário, então tem que ter muito cuidado. Você sabe que não pode desempenhar nenhuma outra função fora, né? Porque você está de licença. Então, existem vamos dizer assim, uns servidores que não entendem isso, né? E acaba fazendo algo errado, né? Ou seja, ficar de licença e executar suas atividades em outro setor, ou melhor, em outra instituição. Então, não pode. Artigo 81. Tá? O artigo 81 poderá ser concedida licença ao servidor para acompanhar cônjuge ou companheiro que foi deslocado para outro ponto do território nacional
para o exterior ou para o exercício do mandato eletivo dos poderes executivo e legislativo, né? Ou seja, primeiro, a licença será sem remuneração e terá a duração de afastamento do cônjuge ou companheiro. A licença será concedida mediante requerimento do servidor, devidamente instruído, devendo ser renovada a cada 2 anos, né? Ou seja, o servidor ele pode pedir o afastamento sem remuneração, tá? Por 2 anos. O período de licença que trata desse artigo não será computável como tempo de serviço para qualquer efeito, né? Então, no caso, na questão da seção 4, dá licença para o serviço militar, né? Então, você, servidor, por exemplo, eu quero passar 2 anos fora, é que eu não preciso receber, porque acontece muito isso. Por exemplo, pessoas que vão fazer um mestrado, vão fazer um doutorado, que recebem bolsa, né? Por exemplo. E aí, nesse caso, como elas recebem, então elas pedem um afastamento, porque vai se dedicar, né, vão se dedicar aos estudos, dando um exemplo aqui para vocês, né? E aqui no artigo 82, ao servidor convocado para o serviço militar será concedida licença de forma e condições previstas na legislação específica, parágrafo único, concluindo o serviço militar, o serviço terá até 15 dias sem remuneração para reassumir o exercício do cargo. Então, quando ele conclui o serviço militar, ele pode pedir o afastamento por questão de serviço militar, mas terminou, tem 15 dias para voltar para suas atividades. Bom, com relação à seção 5 sobre dar licença para atividade política, né, ou seja, o artigo 83, o servidor que concorrer a mandato público eletivo será licenciado na forma de legislação eleitoral vigente. Então, ele pode pedir o seu afastamento para poder concorrer a um mandato, né? E aí ele vai ficar por um período, né? Mais ou menos é uma média de 90 dias, né? Que é para poder ele se afastar, né? E concorrer às eleições, né? Aqui na seção 6, da licença para capacitação, tá? Então, no artigo 84, após cada quinquênio, né, de exercício, o servidor poderá, sim, no interesse da administração, tá? Afastar-se do exercício do cargo efetivo com a respectiva remuneração por até 3 meses para participar de curso de capacitação profissional, certo? Aí temos um parágrafo único. Os períodos de licença que se trata do caput não são acumuláveis, né? O servidor, caso ele precise se ausentar por 13 meses para fazer um curso, alguma coisa, ele está, né, coberto, ou seja, ele pode fazer, né? Aqui na seção 2 da licença para tratar de interesses particulares, perdão, seção 7, né? Da licença para tratar de interesses particulares, artigo 85. A critério da administração, poderá ser concedida ao servidor ocupante do cargo efetivo, desde que não esteja em estágio probatório. Lembra o estágio probatório que a gente falou, né? A licença para o trato de assuntos particulares, pelo prazo de até 3 anos consecutivos, sem remuneração. Parágrafo único. A licença poderá ser interrompida a qualquer tempo a pedido do servidor ou do interesse do serviço, né? Então, ele pode conceder ao servidor ocupante do cargo efetivo, desde que ele não esteja em estágio probatório, essa licença para assuntos particulares. Olha, eu preciso me ausentar. Então, o servidor ele pode ficar 3 anos afastado do serviço público, tá? Então, aqui só para deixar, né, bem ciente o que você, servidor, pode ser afastado, tá bom, gente? Na seção 8 da licença para desempenho de mandato classista, tá? O que significa, né? Então, digamos que você seja da enfermagem, você possa ser chamado para ir para o Corém, né? Um exemplo regional, ou COFEM, entendeu? Então, você pode ter essa sua licença, tá? Para exercer esse mandato classista. Então, é assegurado no artigo 86, tá? Ao serviço, ao direito à licença, sem remuneração, para o desempenho de mandato de confederação, associação de classe no âmbito nacional,
sindicato representativo da categoria ou entidade fiscalizadora da profissão, observando o disposto na a linha C do inciso 2 do artigo 95, né, desta lei, e conforme disposto em regulamento. Então, é assegurado que ele possa, sim, ser afastado, entendeu? Do cargo, mas você não vai perder, claro, para você desempenhar uma função classista, no caso, nosso conselho, um exemplo, né? Aqui sobre o afastamento, o capítulo 5 dos afastamentos, seção 1, né? Do afastamento para servir a outro órgão ou entidade, tá? O texto. Ou seja, no artigo 87, o servidor poderá ser cedido, tá? Para exercício em outro órgão ou entidade nas seguintes hipóteses. Primeiro, para exercício de cargo em comissão ou função de confiança. Segundo, em casos previstos em lei específicas. Nesse caso, o que a gente utiliza mais é o primeiro, tá? Ou seja, digamos que você vai ser cedido para uma outra secretaria, você poderá, mediante um cargo comissionado naquela outra secretaria, né, para assumir. Aí você pode ser cedido, certo? Na hipótese do inciso 1 sendo a cessão para órgãos ou entidades, o ônus da remuneração será do órgão ou entidade cessionária, mantido o ônus para o cedente aos demais casos, né? Ou seja, para onde ele for, que vai ficar responsável pela sua remuneração. Bom, no segundo, a cessão far-se-á mediante portaria publicada no Diário Oficial do Estado. Aplique-se ao Estado, em se tratando de servidor, por ele requisitado, as regras previstas no inciso 1º desse artigo, né, conforme dispuser o regulamento, exceto quando se trata de empresas públicas ou sociedade de economia mista, que recebem recursos financeiros do Tesouro Estadual para custeio total ou parcial da sua folha de pagamento de pessoal. Então, tá? Lembrando para vocês que esses afastamentos, muitas vezes, é o próprio servidor que conhece, ou sei lá, caso for necessário, né? E aí ele pode ser cedido e aí ele assume o cargo comissionado e a remuneração do efetivo dele, né? Então, é possível sim acontecer com toda certeza. Com relação ao artigo 88, da seção 2 aqui, a gente fala do afastamento para exercício de mandato eletivo, tá? Ou seja, ao servidor público da administração direta, urtaquia ou fundacional, no exercício do mandato eletivo, aplique-se as seguintes disposições. Vamos ficar atento aqui, tá? Primeiro, tratando-se do mandato eletivo federal, estadual ou distrital, ficará afastado do seu cargo, emprego ou função, né? Ou seja, você que é servidor público vai concorrer, né, ao mandato eletivo, ganhou a eleição, então você vai ficar afastado, né, por o período que você está ali cumprindo com o seu mandato eletivo. Já no segundo, investido no mandato de prefeito, será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultativo optar pela remuneração. Então, quando é no caso aqui, se cai o prefeito, ele que escolhe se ele quer continuar recebendo, ele vai ser afastado, ou vai continuar sendo remunerado, né? Já aqui no terceiro, né, o que ele diz? Investido ao mandato de vereador também. Então, no caso, nós temos aqui tanto para deputados, né, ou senadores, né, também, e aí tem a parte do prefeito, tá? Que aí você também é diferenciado a questão da remuneração, né? Ou seja, ele pode receber, né, ou não. Ele é facultativo, ele que escolhe, tá? Havendo compatibilidade de horário, perceberá as vantagens do seu cargo, emprego ou função sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo, né? Então, ele vai ver se existe essa compatibilidade de horário, né? Vai perceber se a vantagem, né, qual é. Como assim? Digamos que ele está no cargo, né, comissionado, um exemplo, tá, gente? E aí ele tem um cargo eletivo. Muitas vezes, se pode haver uma compatibilidade de horário, perceberá as vantagens do seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo, né? Ou seja, ele pode perceber a vantagem do seu cargo, né?
e aí ele não vai poder, não vai ter prejuízo lá no seu cargo eletivo. Então, como assim? Gente, de repente, tem lugares, né? Não sei aqui, mas tem lugares, acho que não sei no interior daqui, quanto é que ganha um cargo de vereador, por exemplo, né? E aí, digamos que você é efetivo, tem gente que é ainda do ex-território, né? Ou seja, é federal, ele tem uma remuneração melhor, entendeu? Aí ele pode é, perceber qual é mais vantajoso para ele, entendeu? E aí ele escolhe. No caso de afastamento do cargo, o servidor contribuirá para a Seguridade Social como se em exercício estivesse, entendeu? Então, vai continuar aquela sua contribuição, porque vai servir para a sua aposentadoria. Lembrando que o governo do estado de Roraima já está em processo de minuta para a licença, ou melhor, a aposentadoria especial, certo? Então, o servidor investido em mandato eletivo ou classista não poderá ser removido ou redistribuído de ofício para localidade diversa daquela onde exerce o mandato. Não pode mexer, ou seja, deixa ele quieto, tá? Se ele tiver com os mandatos dele. Seção 3 do afastamento para estudo ou missão no exterior, tá? Então, no artigo 89, o servidor não poderá ausentar-se do país para estudo ou missão oficial sem autorização do governador do estado, presidente do órgão do Poder Legislativo, Judiciário e Tribunal de Contas do estado, entendeu? Bom, a ausência não excederá a 4 anos e fim da missão ou estudo somente decorrido igual período será permitida nova ausência, né? Ou seja, digamos que o servidor precise se ausentar, né, do país, né, para estudo, né, ou missão, né, ausentar-se do país, ou seja, vai para fora, né, do país, só se o governador autorizar, né? E ele não pode exceder os 4 anos. E quando ele retornar, ele só pode novamente solicitar essa ausência depois de passar 4 anos, tá? O servidor beneficiado pelo disposto nesse artigo não será concedida exoneração ou licença para tratar o interesse particular antes do decorrido período, igual ao do afastamento. Ressalva a hipótese de ressarcimento da despesa havida com seu afastamento, tá? Aqui no terceiro, as hipóteses, né, condições e formas para autorização de que trata esse artigo, inclusive do que se refere à remuneração do servidor, serão disciplinadas em regulamento. Então, muitas vezes tem um regulamento, o servidor ele pode se ausentar do país sem a remuneração dele, né? Mas devido a estudo, vamos dizer que vai fazer um doutorado, um pós-doutorado, não sei, nos Estados Unidos, né, por exemplo, para ele não perder o seu cargo. Então, o governador autoriza, né, para ele passar aquele período fora, e quando ele terminar os 4 anos, ele retorna. Bom, capítulo, tá, 6 das concessões. No artigo 90, o que ele fala? Sem qualquer prejuízo, poderá o servidor ausentar-se do serviço por um dia para doação de sangue, por 2 dias para se alistar como eleitor e por 8 dias consecutivos em razão de casamento, B, falecimento do cônjuge, companheiro, pais, madrasto, padrasto, filhos, enteados, menor sob a guarda ou tutela e irmãos, tá? No artigo 91, será concedido horário especial ao servidor estudante quando comprovada a incompatibilidade entre os horários escolar e da repartição, sem prejuízo ao exercício do cargo, tá? Para o efeito do disposto nesse artigo, será exigida a compensação de horário no órgão ou entidade que tiver exercício, respeitada a duração semanal do trabalho. Também será concedido horário especial ao servidor de portador de deficiência, quando comprovada a necessidade por junta médica oficial, independentemente da compensação de horário, tá? O terceiro, as disposições do parágrafo anterior são extensivas ao servidor que tenha cônjuge, filho ou dependente portador de deficiência física, exigindo-se, porém, nesse caso, compensação do horário de forma do inciso 2 do artigo 40, né, gente? Nossa, muita informação, né?
Vamos lá, continuando aqui os incisos, tá? No inciso 4, para ter horário compatível com o trabalho, necessita o servidor estar regularmente matriculado ou, após a definição do calendário das aulas, representá-la à chefia para que a mesma possibilite seu remanejamento para o turno de trabalho diverso. Por exemplo, aquela aula. Como assim? Digamos que você trabalhe pela manhã e pode ser que você precise se ausentar durante uma semana, né? Manhã e tarde, entendeu? E aí você tem a questão da compensação. Você é como se montasse um banco de horas, né? E você pagaria aquelas horas que você deve, né? Quando a chefia necessitar do seu serviço. Então, disposto no caput desse artigo, aplique-se aos servidores que estejam cursando estágio prático obrigatório num curso de graduação ou residência médica, tá? E aí ele fala que o poder público considerará a dispensa do trabalho para o servidor que esteja regularmente frequentando a residência médica ou curso de pós-graduação por período não superior a 2 anos, podendo ser prorrogado conforme o tempo exigido pela especialização. Então, o servidor, por exemplo, vai fazer um doutorado, que são 4 anos, ele pode pedir afastamento por 2 e pedir, né, uma prorrogação por mais 2 por conta do tempo, né? Então, ele pode pedir esse afastamento. Então, isso aí é possível. Caso o servidor tenha completado os estudos e venha se desligar do quadro de pessoal do Estado antes do período fixado no parágrafo anterior, ele vai ressarcir, né, os cofres públicos com valores atualizados em quantidade de parcelas iguais ao período restante, né? Ou seja, digamos que esse servidor tenha completado seus estudos, né, e venha se desligar do quadro, ou seja, ele estava afastado, né? Estava lá, terminou seus estudos, e aí ele pediu o desligamento, tá, do seu quadro, né? Lá, no caso, do seu concurso, né? Antes do período fixado no parágrafo anterior. Então, ele simplesmente pediu o seu desligamento antes de ser concedido esse afastamento, né? Ele vai ter que ressarcir os cofres públicos com valores atualizados e a quantidade das parcelas iguais ao período restante. Então, assim, o servidor que for pedir afastamento, cumpra, porque senão você vai ter que pagar, entendeu? É, aos cofres, tá? O artigo 92, entendeu? Ao servidor estudante, tá? O servidor estudante, certo? Que mudar de sede no interesse da administração é assegurada na localidade da nova residência ou na próxima, né? Ou seja, matrícula em instituição de ensino congênere em qualquer época, independentemente da vaga, observando o disposto, né, do inciso 2º desse artigo. Então, assim, se ele for um estudante, ele for mudar de sede do interesse da administração, aí é assegurada, né, essa nova localidade, a matricular ele na instituição para ele dar continuidade, né, ao seu estudo, tá? Então, assim, o serviço público, ele sempre vai incentivar o servidor a se capacitar. Disposto neste artigo, entende-se ao cônjuge ou companheiro, aos filhos ou enteados, ao servidor que vivam na sua companhia, bem como aos menores sob sua guarda com autorização judicial. Então, tá. Então, sabe-se que, nesse caso, com um cônjuge, companheiro ou enteado também, tá? Do servidor também que vive com ele e soco tem a sua guarda, né? Então, ele pode também, questão de mudar, né, de sede. Já que no inciso 2, os servidores públicos regularmente matriculados em curso superior na capital não poderão ser transferidos ou lotados em unidades administrativas localizadas no interior do estado enquanto permanecerem cursando, salvo de transferência ocorrer a pedido, né? Ou seja, digamos que você é servidor, tá aqui, vamos estar no interior, vou dar um exemplo, ou então você está aqui na sede, e aí você está cursando, fazendo uma pós, mestrado, doutorado, e aí você, por algum motivo, a administração que precisa de você no interior, então eles não podem lotar você nessas unidades, né? Por exemplo, no interior do estado, enquanto você estiver permanecendo, enquanto que você estiver cursando, né? Então, a não ser que você queira, é um pedido teu, tá? Mas não pode transferir um servidor que está em capacitação para uma outra localidade se não for a seu pedido, tá? Aqui, no capítulo 7, do tempo de serviço, gente, olha só o que diz o artigo 93, 94, 95 também, né? Sobre esse capítulo.
O 93 é contado para todos os efeitos o tempo de serviço público federal, inclusive o prestado às Forças Armadas, tá? Então é contado a todos os efeitos o tempo de serviço público federal. É o que a gente chama muito de averbação, né? 94, a apuração do tempo de serviço será feita em dias que serão convertidos em anos, considerando o ano como de 365 dias. Então faz aquela juntada, né? O artigo 95, além das ausências ao serviço previsto no artigo 90, serão consideradas como de efetivo exercício de afastamento em virtude de férias, exercício de cargo em comissão ou equivalente, tá? Em órgãos ou entidades da União, dos Estados, município e Distrito Federal. Terceira, participação em programas de treinamento, regulamento instituído conforme dispuser o regulamento. Então, assim, você servidor que vai caso precise se ausentar, né, do serviço, ele vai considerar o artigo 90, tá? Que aí é aquilo que a gente viu sobre os afastamentos, em virtude de férias, você vai, ao exercício de um cargo, né, de comissão, entendeu? Então, ele vai considerar, entendeu? Participação de programa de treinamento, regulamento instituído conforme dispuser o regulamento. Então, é muito bem amarrado, tá? Pode dizer assim, a questão desse tempo de afastamento, entendeu? Do servidor público do estado de Roraima. Aqui a questão ainda, né, continuando, falando ainda desses afastamentos, olha só. Desempenho de mandato eletivo federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, exceto para promoção por merecimento, tá? Júri ou outros serviços obrigatórios por lei, missão ou estudo no exterior, quando autorizados, né, lembrando para o governador, né, o afastamento conforme dispuser o regulamento, tá? Aí nós temos a questão da licença. O que é a licença? Tem uma subdivisão da licença. Então, a gestante, a adotante e a paternidade, tá? No caso, se tiver gestante, adotar, então, questão da paternidade, existe essa questão da licença. Para tratamento da própria saúde, até o limite de 24 meses cumulativos ao longo do tempo de serviço público prestado ao Estado em cargo de provimento efetivo, tá? E aqui a C, para o desempenho de mandato classista, exceto para efeito de promoção por merecimento. Entendeu? Aqui a letra D, por motivo de acidente em serviço ou doença profissional. Letra E, para capacitação conforme dispuser o regulamento. Letra F, por convocação para o serviço militar. E aqui nós temos o oitavo, que é sobre questão do deslocamento para a nova sede, né? Que se trata lá no artigo 18, entendeu? São questão dos afastamentos, né? E a participação de competição desportiva nacional, convocação para integrar a representação desportiva nacional ou no país ou no exterior, conforme disposto em lei específica. Então, assim, aqui amarra muita coisa sobre o afastamento. Porém, a gente ainda vai ver sobre as outras leis, o que ela pode trazer com relação a esses afastamentos, né? Alguma coisa que acrescente. Mas, a princípio, essa é a nossa 053, tá? De 2001, tá bom? No artigo 96, vai contar-se apenas para efeito de aposentadoria e disponibilidade. Isso é muito importante para o servidor, né? Cumpriu, entendeu? Agora está na hora, né? De você descansar. Você contribuiu para o teu serviço público. Então, o que ele conta aqui? O tempo de serviço público prestado à União, aos Estados, município e Distrito Federal, tá? Vai contar essa questão da aposentadoria, vai contar esse tempo. A licença para tratamento de saúde de pessoa, da família ou do servidor com remuneração, tá? A licença para atividade política, no caso do artigo 83, certo? O tempo correspondente ao desempenho de mandato eletivo federal, estadual, municipal ou distrital anterior ao ingresso ao serviço público estadual, tá? Isso também vai questão para efeito de aposentadoria, né? O tempo de licença para tratamento da própria saúde, né? Caso exceder o prazo, aqui se refere à linha B, né, do inciso 7 do artigo 95, tá? Do artigo 7. É muito importante ver essa questão da licença. O tempo em que o servidor esteve aposentado será contado apenas para a nova aposentadoria, né?
Ai, como assim nova aposentadoria? Não, lembra que a gente falou que ele pode se aposentar de repente, se for interesse da instituição, ele retornar às atividades, ele pode retornar depois de 5 anos de aposentado, tá? Mas será contado apenas para a nova aposentadoria, né? Ou então ele tiver uma nova matrícula, por exemplo, entendeu? Porque não deixa de ser uma nova matrícula, né? É vedada a contagem acumulativa, olha só, é vedada a contagem cumulativa de tempo de serviço prestado concomitantemente em mais de um cargo ou função do órgão, entidade, dos poderes da União, Estado, Distrito Federal e municípios, autarquia federal pública, sociedade da economia mista e empresa pública, né? Ou seja, aquele tempo de serviço que você está, que é concomitante, né? Não vai computar, né? Não vai contar, certo? Aquela coisa do acumular, né? Digamos que você tem o cargo de função do órgão, né? Você acumula, né? 2 cargos, um exemplo assim, no caso, isso está querendo dizer com relação ao tempo que você está prestando serviço, né? E aí tem que ver muita questão do cargo também, se vai contar, vai acumular, né, esse tempo. Então, uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, ficar esperta com relação a isso, tá, gente? Bom, aqui, né, praticamente finalizando a nossa segunda parte, vamos ver aqui o artigo 97, 98, 99 e o 100, tá bom? Bom, é assegurado, no caso 97, é assegurado ao servidor o direito de requerer aos poderes públicos em defesa de direito ou interesse legítimo, né? Caso você precise, né, se, digamos, se justificar, é assegurado esse seu direito, tá? No artigo 98, o requerimento será dirigido à autoridade competente para decidi-lo e encaminhá-lo por intermédio daquela a que estiver imediatamente subordinado o requerente, tá certo? Então, tem o requerimento que você vai dirigir para a autoridade competente que vai decidir, né, com relação, tá, ao seu pedido, né? O artigo 99 cabe pedido de reconsideração à autoridade que houver expedido o ato ou proferido a primeira decisão, não podendo ser renovado, entendeu? Então, assim, a questão do requerimento se trata em várias situações, né? Aí você vai fazer um pedido, vai passar por um colegiado, vai passar por avaliação, vai considerar, né? Vai tratar todos os artigos anteriores, vai ter os prazos de 5 dias decidido dentro de 30 dias, ou seja, tudo que vai acontecer com o servidor, digamos que vai passar por um PAD, um exemplo. Então, ele segue todo um trâmite, tá? Então, não é uma coisa assim que, foi hoje e amanhã já está acontecendo. Não é bem assim, entendeu? Então, tudo passa por um processo, tá? Com prazos e tudo. Já no artigo 100, caberão, o que cabe recurso, né? Digamos, o indeferimento do pedido de reconsideração das decisões sobre recursos sucessivamente interpostos, né? Aí tem o recurso será dirigido à autoridade imediatamente superior a que tiver expedido o ato ou proferido a decisão, né? E sucessivamente em escala ascendente às demais autoridades. E aqui tem os incisos 2 do recurso será encaminhado por intermédio da autoridade a que estiver imediatamente subordinado o requerente, né, gente? Bom, finalizando aqui a nossa segunda parte, né, da nossa lei, tá, da nossa lei 053, tá, a parte 2. Nós temos ainda mais 2 partes, porque é conteúdo e você não pode deixar tudo para em cima da hora, concurseiro. Você sabe que tem que se organizar, você tem que ter tempo para assimilar, você precisa memorizar e revisar todo esse conteúdo para quando chegar o dia da tua prova, fazer bonito, tá? Então, gente, ó, fica aqui, tá? A nossa aula sobre a 053, professora Nádia Salgueiro, mentoria SUS para concurso, uma tua aprovação. E como é o nosso grito de guerra, bora pra cima! Mentoria SUS para concurso, professora Nádia Salgueiro, rumo à tua aprovação. Aqui a gente não solta a sua mão, ok? Tchau, gente. Até a próxima aula.